bem-vindos ao canal, eu sou a Andreia. Aqui no Resenhando com Gabi você vê as reviews dos BLs e doramas, as dicas de lançamentos, as polêmicas que acontecem nesse universo e de filmes e séries também eu estarei falando a partir de agora. Hoje eu vou falar pra vocês a review de Be My Favorite, o episódio 4. Então, antes que eu fale pra vocês, não vamos esquecer de ajudar o canal, né, gente? Então vamos se inscrever se você ainda não tá inscrito, que a inscrição de vocês ajuda o canal. Vamos deixar o like ajuda muito, muito mesmo, pro YouTube entender que os nossos vídeos aqui têm relevância e subir o vídeo na plataforma pra mais pessoas. Comenta bastante e compartilha o vídeo com seus amigos. Certo, resenheiros? Hoje vocês podem ver que eu tô aqui espalhada na cama, porque tá frio, então eu quis gravar num diferente. Quero ficar bem mais quentinha hoje. Be My Favorite, sinceramente, eu tenho vontade de bater no Cauê. Principalmente nesse episódio. Eu tenho vontade de bater nele. Eu amo o Cauê, eu achei ele um personagem muito legal. Mas eu tenho vontade de pegar ele pelo pescoço assim e dar 3 tapas na cara dele pra ele aprender, tá? A tratar melhor as pessoas, principalmente o Piseng. Ele complica tudo. Ele complica as coisas e acaba fugindo dos problemas. Como o próprio amigo dele, o Max, fala. Ele tem um amigo que se chama Max, que ele se afastou dele. Vocês devem lembrar desse Max lá de Enchanté. Ele se afastou dele por motivos que ele nem mesmo sabe porque que ele se afastou do amigo dele. E aí, pra ele, pro Cauê, fazem 12 anos que eles não se falam. Mas pro Max só faz 4 meses, até porque ele ainda voltou, ele tá no passado, né? E aí é nesse momento que a gente vê que ele tem uma conversa com o Max. E ele fala pro Max que a Per chamou ele pra confraternização da faculdade. Ai, desculpa, gente, minha rinite tá atacada. A Mandela está coçando muito. E aí ele pega e tá em dúvida. Porque ele gosta da Per, mas ele diz que a pessoa que gosta dele também vai estar lá. E o amigo dele fala uma coisa muito boa pra ele, que é: ou você faz a Per se apaixonar por você, ou supera a Per. E é verdade. Você foge dos problemas e você complica um problema que não tem que ser complicado. E a pessoa que gosta de você, se você não tem nenhum sentimento por ela, fale claramente com ela: olha, eu não tenho reciprocidade dos mesmos sentimentos que você tem por mim. E pronto, para de complicar as coisas, ele falou pra ele. Aí ele falou assim: ai, você é um ótimo amigo, eu não sei como que eu fiquei tanto tempo sem falar com você. E é aí que a gente entende que o Max fala pra ele: mas a gente só ficou 4 ou 5 meses sem se falar. Ele mas pra mim parece que foram anos. Porque pra ele foi mesmo 12 anos. E aí ele vai na confraternização, que é o final do episódio 3. A gente vê o Piseng chegando de carro e ele no ônibus com a Per. E aí o Piseng eu achei que ele ia junto nesse dia. Só que não, ele só foi entregar os livros pra ela. E ele vai embora, ele não vai na viagem. Dentro do ônibus, a Per começa a achar estranho porque o Cauê... ai, gente, eu tenho vontade de... olha, você ser ingênuo é uma coisa. Mas você ser burro, que nem é o caso do Cauê, é uma coisa que me tira do sério. Ele se junta no fundão do ônibus com o Not, aquele embuste daquele garoto, que dá pra ver que ele tá tentando prejudicar ele com a Per. Ele não quer ajudar ele com a Per. Ele quer empatar o love dos outros. E aí ele fica lá bebendo com eles no fundo do ônibus. A amiga da Per até fala que não esperava que o Cauê fosse esse tipo de pessoa. Eles chegam no hotel onde eles vão ficar e aí tem uma tradição absurda que os novatos têm que fazer uma corrida com as malas de todo mundo. Quem chegar por último leva um castigo. E o último que chega é o Cauê. E jogam ele na piscina. Você vê ali que ele se sente humilhado. Que as pessoas ficam rindo dele em volta da piscina. Ele se sente humilhado. E aí eles vão saindo. A única que fica pra ajudar ele é a Per. E a gente percebe que o Not olha pra aquela cena e algo incomoda ele. Porque o Not diz que gosta da Per, né? Não dá pra saber se ele realmente gosta dela. Ele pega e fala pra ele assim, chama o Cauê e fala pra ele assim que ele falou com os veteranos. E os veteranos decidiram ajudar ele a se declarar pra Per. E aí que eu falei, oh meu Deus, 3 tapas na cara desse garoto. E ele aceita a ideia deles. À noite eles estão sentados ali, tudo, tocando, bebendo, conversando. Cada um inventa uma desculpa e vai saindo. Fica só o Cauê com a Per. Mas ele não sabe que tem um celular gravando, fazendo uma ligação com toda a conversa dos dois. Todo mundo tá ouvindo. E aí, nesse momento, eles estão indo para um outro lugar pra ouvir a conversa deles. E eles encontram o Piseng, que o Piseng não disse que não ia. Ele tinha coisas pra fazer, mas ele foi mais tarde, é o que ele fala, ele foi de carro.
E aí eles falam pra ele acompanhar eles e ele fica muito bravo pra ele estar ouvindo a conversa deles. E eles ouvem o momento exato em que o Cauê fala pra Per que ela sempre foi uma amiga dele, a única amiga que teve com ele, e que ele gosta dela. Ela fala assim, eles fizeram você fazer essa brincadeira, te obrigaram a isso? Ele fala, não, eu tô falando sério, eu gosto de você. E aí ela fala assim, que ela gosta muito dele, mas não nesse sentido, ela gosta dele como um amigo, não como um namorado. Aí ela gosta de outra pessoa, e ele pergunta pra ela, essa outra pessoa é o Piseng? E ela fala que sim. O Piseng desliga o telefone porque o Not percebe. Quando ele volta pro quarto, ele encontra o Piseng lá no quarto. Porque os dois iam dividir o quarto, mas como todo mundo achou que o Piseng não ia, ele ficou com o quarto sozinho. E aí o Piseng fala pra ele assim, e aí, tudo bem? Ele ia falar pra ele sobre a história da Per, aí ele fala, eu não quero falar com você sobre isso. Principalmente com você eu não quero falar sobre isso. Como se a culpa fosse do Piseng. E aí eles ficam ali naquela discussão, batem na porta, é o Not chama ele pra ir beber, e ele vai. O Piseng ainda tenta fazer ele não ir, mas ele vai. Porque ele é uma criança birrenta que não escuta ninguém. No bar, tá todo mundo bebendo, e ele tá enchendo o caneco, e ele começa a falar dele. Que as mulheres não... o Not fala pra ele superar a Per, que ele vai achar outra moça que gosta dele. E aí ele começa a falar que não, que ele já tá mais velho, que as mulheres não gostam do estilo dele, por isso que ele ainda é virgem. E aí o Piseng fala pra ele, para de falar um pouquinho. Mas ele não para, ele mesmo vai fazendo, vai se esculachando, ele mesmo vai se botando na chão com as coisas que ele vai contando pra eles poderem tirar sarro da cara dele depois. E aí, esse Not fala que vai arrumar uma mulher. Arruma uma moça lá pra ele, que fica se esfregando nele, e ele tá muito pra lá e pra lá, mais pra lá do que pra cá. Tá lá dançando com ela, isso faz com que o Piseng fica com ciúme, ele vai no banheiro. Quando ele tá saindo, a moça que tava se esfregando no Cauê, dá em cima dele. Aí ele fica puto da vida, arrasta o Cauê pra ir embora. E aí o Cauê, os dois começam uma discussão no meio do caminho. Aí o Cauê fala assim que o Piseng sempre arruina a felicidade dele, sempre acaba com os momentos felizes dele, inclusive agora que ele tava com uma garota e ele estragou isso. Ele fala, mas você não gosta da Per? Ele, mas a Per não gosta de mim. E ele fala, então luta por ela. Você tem que aprender a lutar pelas pessoas, não simplesmente sair se esfregando com outra. E aí o Piseng vai sair, ele começa a querer socar o Piseng acaba derrubando ele no chão, falando pra ele parar, tentando segurar ele, controlar ele, mandando ele parar. E rola um clima ali, o Piseng vai beijar ele fala, não, o que você tá fazendo? E aí o Piseng meio que fica transtornado de ver que ele meio que perdeu o controle das emoções dele. Ele levanta, e aí a hora que ele tá saindo, o Cauê fala uma coisa interessante pra ele. Ele fala assim que o Piseng deveria primeiramente aceitar os seus próprios sentimentos pra poder ele falar alguma coisa. E que ele tem que aceitar os sentimentos dele, porque ele acaba machucando as pessoas. E no meio dessa discussão, eles ainda discutiram sobre isso. Que ele fala, a Per gosta de você. Ele falou, mas eu não gosto dela, eu já falei que eu não gosto dela. E ele ainda falou, o Cauê falou pra ele, você já foi claro com ela que você não gosta dela? Você foi honesto? Por isso que a hora que ele tá saindo, ele fala pra ele, você precisa definir os seus sentimentos, aceitar os seus próprios sentimentos e parar de machucar as pessoas com isso. Que você acaba machucando muitas pessoas ao seu redor. E ele vai embora ali transtornado pelo que aconteceu, porque, tipo assim, porque eu acho que pro Piseng também, nesse começo, porque depois, no futuro, a gente sabe que ele já sabia que gostava, sim, já entendia que gostava dele. Mas nesse começo, ele tá entendendo os sentimentos dele pelo Cauê. Então, pra ele também tá sendo uma coisa, tipo, cara, eu tô apaixonado por você, e essa evolução de sentimentos, essa coisa que tá explodindo dentro de mim, e vocês ficam falando que eu tenho com a Per, que eu gosto da Per, e você gosta da Per. Então, eu acho que é muita coisa pro Piseng também, que ele acaba meio que, ele mesmo não consegue se ajudar, se entender, se colocar, juntar suas peças. E aí amanhece o dia, o Cauê percebe que o Piseng não voltou pro quarto, ele dormiu numa cadeira, a Per que acha ele. Ela até pergunta se ele brigou com o Cauê, ele diz que não, que só dormiu e cochilou ali. E aí ele fala pra ela assim, Per, eu preciso falar com você. É uma conversa muito sincera, que eu achei muito bonita. E ela fala pra ele assim, pode falar. Aí ele fala assim, que sabe o que ela sente por ele. Mas que ele não sente o mesmo por ela é só uma amiga. Aí ela fala assim, que já sabia que ele não sentiu o mesmo por ela. Só tava esperando ele falar. E aí ele diz pra ela assim, que não tem chance desse sentimento que ele tem por ela mudar. Não tem chance. Ele nunca vai ter um sentimento por ela romântico. Sempre só de amiga.
E aí ela fala assim, nunca? Ele fala, nunca, isso não vai mudar. Aí ela fala que tudo bem, que eles podem, desde que eles continuem amigos, e ela ainda pergunta pra ele, você gosta de alguém? Aí ele fala que ele acha que sim. Aí eles vão tudo comer, e ela escuta o Notch falando que gravou a declaração do Cauê e que vai mostrar pra universidade, pra ficar zoando com a cara dele. E a amiga dela ainda fala que isso que ele fez foi coisa de mau caráter. Aí ela chega e fala pra ele assim, se ele acha legal ficar debochando dos sentimentos das pessoas. Aí ele, não, é só uma brincadeira. Ela falou, não, não é uma brincadeira. E ela vira pro veterano e fala assim, eu achava que a nossa faculdade era de gente intelectual. Você coloca uma imagem de intelectual, mas você só é um babaca por concordar com uma coisa dessa. Aí fica um clima, tipo, todo mundo fica tipo, cara, ela te esmirilhou agora. Ela esfregou sua cara na chão mesmo. E na hora de ir embora, ela pede ajuda pro Cauê pra acordar a mala dela. E ela fala pra ele, posso sentar com você? Porque a amiga dela ficou com os pais dela. Aí ele fica todo feliz, achando que tipo, nossa, eu tô tendo uma evolução com ela então. E ele fala que sim. E o Piseng vê os dois sorrindo e entrando no ônibus. E vai embora chateado. Nesse episódio dessa semana agora que a gente vai ter, a gente vai ver como que vai desenrolar agora essa situação do Piseng tentando a Per se aproximando mais do Cauê. Eu só não sei se a Per agora tá se aproximando do Cauê por querer a amizade dele ou porque ela já percebeu que ele gosta, que a pessoa que o Piseng gosta é o Cauê, e ela meio que tá querendo podar esse relacionamento ficando próximo do Cauê. Ou tentando ficar próximo do Cauê pra ajudar o Piseng com o Cauê. Não dá pra entender qual das três intenções é a dela. Mas a gente vê que isso começa aqui, sim, vai incomodar o Piseng no próximo episódio, ele vai ter ciúme. Mas também ele vai ficar vai meio tentar se afastar. Eu, particularmente, eu acho que o problema maior da série não é a questão do Piseng ter gostado dele 10 anos. A questão maior ali é que o Cauê, ele não dá abertura para as pessoas. Ele complica muito as coisas. Muito. Tanto que quando ele pensa em voltar pro presente para ver se mudou alguma coisa, ele lembra da conversa que ele teve com o senhor que deu para ele a bola de cristal lá. Ele fala para ele parar de se preocupar com o futuro e focar no presente. E qual é o presente dele? Ele que tem que saber o que é o presente dele. Que no caso seria, é a Per mesmo ou é o Piseng? Você entendeu? Ele primeiro precisa entender o que ele sente. Ele realmente ama a Per? Ou ele só tá com aquela coisa pela Per porque a Per foi a primeira amiga dele, foi a que foi simpática com ele, foi gentil com ele, diante de todo mundo, que ele se fechou naquela coisinha dele ali, sabe? Aquela cápsulazinha, e a única pessoa que entrou nessa cápsula dele foi a Per. Será que ele ama ela? Ou será que ele simplesmente só tá achando, confundindo a amizade dele e a pessoa que ele gosta realmente é o Piseng e ele ainda não percebeu isso? Eu sempre digo que no fundo, sempre quando tem uma implicância, um ranço, um ódiozinho ali, tem uma pitadinha de amor. E ele já implicava com o Piseng no começo, lembra disso? Então eu não sei realmente qual é o sentimento dele pela Per, mas eu não acho que seja um amor. Eu acho que tá mais pra, tipo assim, ela é amiga, então virou minha obsessão, eu tenho que ficar com ela porque ela foi amiga, foi gentil comigo. Eu acho isso, eu sinto isso, tá? Outra questão que eu acho que a Per, ela gosta do Piseng, ela já falou isso, mas eu ainda acho que ela tem uma esperança de ficar com ele. E aí que a gente vai entender o porquê que os dois chegou a marcar um casamento, chegar o dia do casamento deles no futuro. Porque então quer dizer que o Piseng ficou esses anos todos, esses 12 anos, guardando esse sentimento pra ele, escondendo esse sentimento pra ele e fingiu um relacionamento, fingiu, né? Porque quando ele gosta dela como amiga, mas não é um amor pra casar. Então deve ter sido difícil pra ele também. As pessoas têm que ver isso também. Tem muita gente falando só do lado do Cauê, mas ninguém tá vendo o lado do Piseng, que é difícil. Ele tá gostando dele nesse universo, dessa rotina, que praticamente todo mundo acha que ele tem que ficar com a Per. Entendeu? Então eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês achou. Se vocês também acham que o Cauê não ama a Per, ele simplesmente confunde amizade com amor. Então deixa aqui que eu vou responder pra vocês. Se vocês acham também que o Cauê deve tratar melhor o Piseng, que eu acho que ele trata o Piseng muito mal. Uma pessoa que trata ele bem sempre, o Piseng trata ele bem, ele não trata ele mal. Então coloca aqui que eu vou responder vocês. Atualizar vocês um pouquinho, que a GMM soltou um comunicado de que ela fez uma dança das cadeiras com os atores das séries que vai ser lançada. E em Cookie Crush, que é do Off Gun mesmo, o Mark,
não vai mais participar. A gente vai ter o Ang Pao. Se você perguntar assim, mas quem que é o Ang Pao? André, eu nunca vi ele em nenhuma série. Gente, Ang Pao, eu sou apaixonada por ele, porque ele fez Projeto Alpha. Tem aqui no YouTube, no canal da GMM, que se chama Projeto Alpha. Projeto Alpha é um projeto que a GMM lançou pra achar, né, na verdade, uma boy band. E eles fizeram um grupo de 5 garotos, que o Hong, que é o amor da minha vida, tá lá. Mas o Ang Pao fazia parte desses meninos, desses 100 e poucos garotos que participaram. Chegou até a final, mas ele não entrou pro grupo. E aí, todos esses que participaram, eles são testados, tanto interpretação, tanto vocal, você entendeu? E ele vai participar da série, porque a GMM, que não é boba nem nada, ela viu que teve muitos talentos nesse Projeto Alpha, e ela vai começar a usar eles nas séries. Então o Ang Pao vai vir, eu fiquei muito feliz de ver ele estreando numa série. Eu espero que o Dewey, que também participou, e o Nick, que também participou, e o Time. E só vou falar a lista de todos eles aqui, é enorme. Mas vocês precisam assistir Projeto Alpha, é um projeto incrível que a GMM fez, que vai ter nos outros anos também. Esse ano foi o primeiro, então é muito bom vocês assistir. São meninos lindos, que cantam muito bem, que interpretam muito bem. Hong, amor de minha vida, já passou, ganhou e faz parte da banda, do grupo que se chama LYKN. Eu amo eles de paixão, as músicas deles são muito boas. Então, ele vai estar na série no lugar do Mark, se você não sabe quem ele é. Só pra atualizar vocês, quem é o Ang Pao, que muita gente, quando lançar a série, vai ficar querendo saber quem é ele, se ele já esteve em outro BL, se ele já esteve em outra série. Não, ele esteve no Projeto Alpha, tá? O primeiro trabalho dele vai ser esse. E aí a gente tem também o Jong, que foi substituído pelo Sateng, que é o nosso sound de My School President, na série Yesterday Club. Então ele não vai mais participar, o Jong. Por quê? Porque o Jong também tá com a agenda muito lotada, porque o Jong ele já tem uma série com o Duke, né? E aí ele vai, Heidi, alguma coisa, eles vão estar fazendo essa série. E aí já tem que começar a preparação de Yesterday Club. E aí ele tem fanservice pra fazer com o Jong. Não vai bater a agenda com gravação. Então é por isso, tá, gente? Então eu queria atualizar vocês sobre isso. Vamos ajudar o canal. Não podemos sair do vídeo sem ajudar o canal. Então vai se inscrever aqui se você não tá inscrito. Deixar seu like pra ajudar o canal, pro YouTube entender que a gente tem relevância aqui neste mar enorme que é a internet. E subir o vídeo para mais pessoas na plataforma. Compartilhar muito o vídeo com seus amigos e comentar. E a gente se vê no próximo vídeo.